Agricultura BR, oferecimento Parceiros do Campo, Irrigação Penápolis, soluções de irrigação personalizadas. Unipasto, lado a lado com você, produtor rural. Silos e secadores Pagé, uma nova safra para o Brasil. Coima, qualidade que pesa exato. Conheça os silos e secadores da Pagé, uma empresa consolidada no mercado, com mais de 50 anos de tradição e com uma linha completa em equipamentos para armazenagem. Trabalhando com uma ampla cadeia de exportação, a Pagé alia qualidade e durabilidade aos seus produtos, tendo pontos de venda espalhados em todo o Brasil. Procure o vendedor Pagé mais próximo de você. Silos e secadores Pagé, uma nova safra para o Brasil. Chegou o novo tronco Coima. Robuste. Tronco Robuste. Único com estrutura de arcos monobloco. Uso de fixadores especiais. Guilhotinas de correr. Preparado para as balanças eletrônicas Coima. Sistema anti-ruídos. Pisos anti-estresse. Trincos de manejo rápido. Robuste. 5 anos de garantia. Tronco Robuste. Segurança para você e bem-estar para seu rebanho. Coima. Aqui o peso é bruto. Boa tarde, está no ar ao vivo para todo o país a segunda edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde para você. Hoje é terça-feira, dia 9 de fevereiro. Você vai ver com a gente nesta edição. Destaques para o mercado da soja, mercado nacional, começando pelo estado do Paraná, mesmo com a redução dos valores, principalmente depois de ter entrado em fevereiro por conta da queda do dólar, no estado do Paraná, a valorização é de 23,8% no período dos últimos 12 meses. Já em Mato Grosso do Sul, o preço da saca de soja cai no início de fevereiro, acumula queda de 2,5% apenas na primeira semana. Colheita do café no Cerrado Mineiro deve ter início no mês de abril. E ainda nessa edição você tem informações sobre a comercialização do milho no estado do Mato Grosso, que ainda nem foi completamente semeado e já conta com mais de 50% de todo ele comercializado. É feriado na maior parte do Brasil, dia de carnaval, mas você tem mercado futuro norte-americano, você confere então esse mercado físico nacional e também a previsão do tempo, a Agricultura BR no ar. A Agricultura BR começa nesta terça-feira de carnaval, trazendo para você mais informações sobre a soja e o preço aqui no Brasil. Olha, no estado paranaense, no acumulado dos últimos 12 meses, a alta passa dos 23%. Vamos então ver o estado do Paraná. Daqui a pouco a gente traz os destaques para o mercado futuro norte-americano. E olha só, o estado do Paraná, assim como boa parte do país, teve agora nos últimos dias, pelo menos as 2 últimas semanas, mas principalmente depois da entrada no mês de fevereiro, sentiu o peso da queda do dólar. O dólar reduziu, o dólar que chegou a ser negociado a 4,10, 4,12, ele recuou e com o recuo do dólar recuaram também os valores pagos pela soja na maior parte dos estados brasileiros. Isso foi uma situação natural. Mesmo assim, a situação para as negociações no país continuam muito confortáveis e neste momento o produtor rural tenta avançar com a sua colheita, tenta avançar até para fazer o plantio do milho. Essa tem sido a maior preocupação. Vamos trazer os destaques do estado do Paraná, ver o que aconteceu com os valores no mercado físico, de acordo com os valores médios da agência Rural Business e também a sua produção. Então trago aqui o mapa para o estado do Paraná, vamos até o Paraná. Nós temos aqui o estado do Paraná, que em 2015 tinha um valor médio de R$ 60,32 para este período analisado. Estou falando de fevereiro de 2015 e agora fevereiro de 2016. Chega a um valor de R$ 74,65, uma elevação de 23,8%. Então, 23,8% de alta para o valor ou de elevação, como muitos gostam de colocar, de elevação nos valores praticados para a saca de 60 quilos da soja no Paraná entre um ano
e outro. Outra informação importante é em relação à expectativa de produção no estado do Paraná. O Paraná é o segundo maior produtor de soja do país e, com isso, se tem os olhos muito voltados para lá. O Paraná teve principalmente um começo de colheita, desenvolvimento perfeito. O clima colaborou muito. O clima só deixou de colaborar no finalzinho da temporada, já da safra de soja, exatamente no momento da colheita, começou a ter chuvas um pouco mais intensas e aí isso já representou uma queda de produtividade em algumas regiões do estado. Olha como é que deve ser a produção do estado do Paraná. Agora, voltando para o estado aqui mais uma vez, Paraná, de acordo com duas instituições praticamente em linha. O último relatório, levantamento da Conab, que você acompanhou aqui no Agricultura BR, trouxe os números de 18.470.000 toneladas a serem produzidas no estado do Paraná. O DERAL está prevendo um pouco menos do que isso, 18.400.000 toneladas é a expectativa do que acontece no estado do Paraná. 18.400.000 toneladas de soja é o que se deve ter de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura daquele estado. Bom, e falando em Paraná, o estado é o que está com os trabalhos de colheita mais avançados aqui no Brasil. De acordo com o DERAL, o Departamento de Economia Rural do estado, no início do mês de fevereiro, o estado já contava com mais de 17% da área total semeada colhida. E falando em colheita, chegou a hora da participação do telespectador do Agricultura BR aqui nesta edição. A gente recebeu um vídeo de uma colheita acontecendo no estado do Paraná. O vídeo é do Vitor Vejikovski, de Espigão Alto do Iguaçu. Mandou fotos da sua colheita da soja. Ele diz que os trabalhos estão a todo vapor. Estão aí as imagens então do Vitor. Muito obrigada, Vitor, por compartilhar aqui com a gente essa fase tão importante aí da safra da soja no seu estado. Bons negócios para você. A gente segue com o programa agora, trazendo mais cotações da soja hoje em todo o país. O início de janeiro foi bastante chuvoso na região do Cerrado Mineiro. E essa condição climática trouxe preocupação ao produtor de soja, porque a umidade elevou a proliferação de doenças como o mofo branco e também a ferrugem asiática. A gente vai acompanhar agora mais informações então sobre a situação das lavouras por lá, na reportagem de Érica Machado. Foram 2 semanas assim, de muita chuva nas lavouras. No começo, um alívio para os produtores que em safras anteriores sofreram com a estiagem. Mas em 2016, a chuva veio em excesso. Segundo os climatologistas, no município de Uberaba, em janeiro, choveu em 15 dias quase 4 vezes mais do que o registrado em todo janeiro de 2015. Tivemos até aí 12 dias, 13 dias aí de chuvas direto, com tempo muito nublado e com muita chuva, né? Isso aí dificultou um pouco o manejo de fitossanitário da lavoura. Nessa safra, o produtor plantou 480 hectares de soja. Em algumas áreas, o excesso de umidade favoreceu o surgimento do mofo branco e alguns registros de ferrugem asiática. Favoreceu o desenvolvimento de algumas doenças, como o mofo branco, que a gente já vinha 2 anos na região sem problema com o mofo branco. Esse ano apareceu em bastante áreas. E logo depois que a chuva cessou, a gente teve que atrasar um pouco a entrada com a aplicação de fungicida, porque estava chovendo direto o dia inteiro e não conseguia aplicar o fungicida. E aconteceu que a gente fez a aplicação depois e com a parada da chuva depois a pressão de ferrugem veio muito forte na região. Então existem várias lavouras com aparecimento de ferrugem. Áreas que fez aplicação aí com 7 dias, 8 dias, 10 dias de aplicação de fungicida, com diversos tipos de fungicidas, todas elas apresentando o desenvolvimento de ferrugem. Ainda não é possível falar em prejuízos por conta desse excesso de umidade, mas é recomendado que o produtor faça um monitoramento diário, reduzindo os intervalos de combate às doenças. O produtor aproveitou os dias de sol para combater as doenças. Agora o monitoramento nas lavouras é diário. O mais importante agora é monitoramento
identificar essas áreas que está estourando, no caso da soja, ferrugem, né? Fazer a aplicação, não respeitar aquele intervalo que os técnicos estavam falando de 15 dias, 18 dias, porque mudou muito a condição e a pressão está muito alta. Então tem várias áreas que com 10 dias, 12 dias está tendo que reaplicar produtos eficientes aí, fazer uma boa aplicação para não deixar ela aumentar demais. Se o clima não atrapalhar, a expectativa é de crescimento na produção de soja. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os produtores mineiros aumentaram em 9,5% a área de cultivo de soja, que alcançou 1.400.000 hectares. Para o período, é esperada a recuperação da produtividade, em torno de 15%. A expectativa é colher 3 toneladas por hectare. Érica Machado, para o SBA. E a gente segue falando a respeito de soja e agora a soja no estado do Mato Grosso do Sul. Você já ouviu o destaque para o estado do Paraná, valorização em 1 ano, e agora vamos saber o que acontece no estado de Mato Grosso do Sul, também conta com forte valorização. Mato Grosso do Sul, que durante a campanha 2015-2016 teve 2 situações distintas. Parte do estado, principalmente do centro para o sul do Mato Grosso do Sul, teve toda a contribuição climática. O clima contribuiu bastante com desenvolvimento durante boa parte da safra. Já a região norte do Mato Grosso do Sul e as regiões centrais passaram em alguns momentos por algum estresse hídrico. Então, o Mato Grosso do Sul teve um sul chuvoso que contribuiu bastante, enquanto que o norte já não teve a chuva necessária. Depois disso tudo, em janeiro caiu um temporal muito forte no Mato Grosso do Sul e com isso as instituições locais reduziram um pouco a produção, a expectativa de produção sul-mato-grossense. Entretanto, ela continua sendo recorde. Mas antes de falar de produção, vamos ver os valores médios da Agência Rural Business para o estado do Mato Grosso do Sul, comparando o ano de 2015 com 2016, o período analisado é fevereiro, então nós trazemos aqui o Mato Grosso do Sul, é o estado que é o 4º maior produtor de soja do país, e nós temos aqui 2015 com valor de R$ 54,29 a saca de 60 quilos, esse é um valor médio, enquanto que a média para 2016 vem com R$ 66,75 por saca de 60 quilos, o estado do Mato Grosso do Sul aqui em destaque. Esse valor aqui traz a representação de alta de 23% para a saca de 60 quilos da soja. Estado do Mato Grosso do Sul que tem agora a expectativa de produção que, se a Conab estiver certo ou a ProSoja do estado estiver certa, em qualquer uma das circunstâncias será uma safra recorde para o estado. Quer ver só? É o que a gente traz agora no próximo mapa, mostrando o Mato Grosso do Sul, só que agora com a sua produção. E a Conab estima 7.580.000 toneladas de soja em Mato Grosso do Sul, enquanto que a ProSoja estadual espera 7.300.000 toneladas. A ProSoja já estimou 7.600.000 toneladas, teve essa redução de 300.000 por conta de questões climáticas que afetaram o Mato Grosso do Sul. E ainda falando na região centro-oeste do país, parece que a chuva vai voltar a atrapalhar a colheita em alguns estados, como Mato Grosso e Goiás. Para saber, então, se essa informação se confirma, a gente vai até a Somar Meteorologia em São Paulo, ao vivo, falar com a meteorologista Graziela, que é quem traz os destaques para a gente. Oi, Graziela, boa tarde para você. Essa previsão de mais chuva na região centro-oeste do Brasil se confirma? Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos. Olha, a gente está vendo aqui no momento na imagem de satélite que as nuvens até seguem carregadas, mas nada aí de excesso de nebulosidade. Então, a chuva, por enquanto, ainda não ganhou tanta força aí para atrapalhar essa colheita. As pancadas que estão ocorrendo agora vêm principalmente para o final da tarde. Então, quem precisar fazer os trabalhos de campo, consegue fazer entre manhã e começo de tarde. O nível de umidade do solo, de uma maneira geral, ainda se encontra bem favorável na maior parte dos 3 estados e durante essa quarta-feira vai seguir ainda esse padrão de chuvas para o final da tarde aí na maior parte dos 3 estados e por enquanto ainda não teremos um volume de chuva aí tão elevado. Agora o que acontece? A temperatura também segue em elevação, aí sensação de calor para a maior parte da região. Por enquanto, nesses próximos dias, ao longo aí dessa semana, essa chuva ainda não virá com grandes acumulados, especialmente no estado do Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul, especialmente no sul, a gente já vai ter acumulados aí em torno
torno dos 30 milímetros, mas o problema chega para o próximo período. Aqui entre o dia 14 ao dia 18 de fevereiro, aí sim, essa chuva vai começar a atrapalhar a colheita da soja, especialmente entre o Mato Grosso e também o estado de Goiás, como você disse. Esse acumulado por lá já pode chegar até os 50 milímetros. Eu volto com você em Campo Grande. Obrigada, Graziela, então, pelos destaques. Até a próxima. Por aqui a gente segue com mais informações da soja. Você vê agora como estão os valores hoje em cada estado produtor. Por aqui, antes de encerrar o bloco da soja, vamos saber como é que está a operação em Chicago. E há poucos minutos não havia muita tendência definida em relação à soja por lá. É o que nós trazemos em destaque. Está perdendo um pouco a soja nas 3 posições de mais curto prazo. Posição de massa negociada a $8,62 por bushel. Maio, $8,66. Julho, $8,72. Agosto, $8,75 por bushel. Aqui só a posição de agosto que vai ganhando um pouquinho mais, ganha 1 cento de dólar nas posições de mais curto prazo. Essa situação de não haver definição é esperada, afinal, hoje à tarde, às 15 horas no horário de Brasília, a divulgação do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, e aí há uma expectativa muito grande em relação a ele, portanto, o mercado não está andando muito neste momento lá nos Estados Unidos. A gente vai para o primeiro intervalo dessa edição de terça-feira. No próximo bloco tem previsão do tempo para a região sudeste do país. E ainda os destaques para o mercado do milho. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Oi, gente. Eu estou aqui na Avenida Faria Lima para trazer mais uma novidade sensacional para vocês. Hoje, o polo financeiro do Brasil e, consequentemente, da América Latina está em São Paulo, o estado carro-chefe do país. Estúdios, na sua maioria, onde a demanda com certeza será altíssima. O entorno oferece toda a infraestrutura. Mas agora vamos conhecer de perto este empreendimento. São estúdios de 45 a 140 metros quadrados, com 1 ou 2 vagas na garagem. Tudo com alto padrão no acabamento de cada detalhe e sem falar do charme desta fachada. Garagem com luz natural e vagas espaçosas, 4 elevadores panorâmicos, torre única com 25 andares, áreas comuns decoradas em alto estilo com ar-condicionado, acesso à internet, limpeza e arrumação com gestão patrimonial. As empresas que estão por trás do Forma Itaim são ERC Desenvolvimento Imobiliário, GR Properties e UMA Desenvolvimento Imobiliário. E você vai ver sempre aqui no SBA todas essas novidades de alto padrão. Forma Itaim. Gente, não dá para perder essa oportunidade. Estamos de volta. Atenção, produtor rural, para mais informações sobre as condições climáticas no Brasil. Vamos falar agora sobre chuva, expectativa de chuva no sul de Minas Gerais e também parte do estado de São Paulo. Quem fala sobre o tema é a Graziela Gonçalves. Isso afeta principalmente produtores de café desta região, produção de café que em parte de Minas já tem uma expectativa já de começar a colheita em abril. Graziela, como é que fica a situação climática então para o sudeste nessas áreas de produção? Olha, Fabiano, por enquanto a gente está tendo um clima bem típico de verão na maior parte da região sudeste. O que acontece? É sol, calor e pancadas de chuva para o final da tarde. É por isso que as lavouras vêm sendo bem beneficiadas. E tanto assim, o nível de umidade do solo ainda se encontra favorável mesmo lá no norte de Minas e também no Espírito Santo, que acabaram recebendo um pouco menos de chuva ao longo desses últimos dias para o desenvolvimento dessas lavouras de café. Agora, ao longo então desta quarta-feira, a previsão volta a ser
acontecer dessas pancadas agora, especialmente entre São Paulo e Triângulo Mineiro, porém serão pancadas agora mais isoladas. Mas mesmo esse sol que aparece ao longo da tarde, aí elevando bem a temperatura, também é bem-vindo para o desenvolvimento do café em toda a região. Agora, ao longo dos próximos dias, vai continuar chovendo, essa chuva não vai ser completamente bem distribuída, mas mesmo assim ainda mantém as boas condições para o desenvolvimento desta cultura. Agora é para o próximo período, que vai do dia 14 ao dia 18 de fevereiro, que ela volta a ganhar um pouco mais de intensidade, especialmente nas áreas principais, que é São Paulo e sul de Minas, com acumulados que podem chegar aí dos 30, até podem chegar inclusive aos 50 milímetros. Então o café ainda segue bem beneficiado aí na região sudeste por conta dessas pancadas de chuva que vão ocorrendo aí ao longo dos próximos dias. Eu volto com vocês em Campo Grande. Tá certo, Graziela. Daqui a pouco ela retorna com outros destaques da previsão do tempo. Por aqui a gente segue com o programa trazendo mais cotações de mercado. Atenção, produtores de café de Minas Gerais e também da região de Alta Mogiana, em São Paulo. Comentava há pouco aqui no Agricultura BR que a região do Cerrado Mineiro deve começar a colher a sua safra de café arábica por volta do fim de abril, início de maio, né? Isso significa um mês de antecedência em relação ao período normal de colheita para essa região, que geralmente ocorre no fim do mês de maio. Isso acontece nesta safra porque as chuvas na região do Cerrado Mineiro caíram com um mês de antecedência por lá no ano passado. Ao invés de caírem em outubro, caíram no mês de setembro, que acabou antecipando a florada e gerando uma grande florada de café ainda no mês de setembro. Bom, essa condição climática na região produtora de café de Minas Gerais, nessa região Cerrado Mineiro, também foi propícia para gerar uma produtividade elevada do grão e também melhorar a condição desse café produzido. Na região de Araguari, a expectativa é de uma produtividade de 800 mil sacas, de uma produção de 800 mil sacas, devido a essa produtividade elevada. E também a qualidade do café é considerada ótima, portanto, faltam menos de 3 meses para a região dar início a essa colheita de tão boa expectativa. Bom, por aqui a gente continua falando sobre café, porque olha só, essa semana, aliás, encerrou a semana para o café arábica de números ruins lá na Bolsa de Nova York. Ontem, o primeiro dia dessa semana, essa segunda-feira, trouxe os números lá embaixo. Ontem despencavam os negócios para o café arábica negociado na plataforma Ice Filters na Bolsa de Nova York. Várias posições de mais curto prazo perderam piso de $1,20 por libra-peso. Vamos saber agora como é que estão os negócios nos últimos momentos, nos últimos minutos. Nós temos aqui hoje ganhando um pouco, claro, depois de uma queda. A queda ontem chegava a 3%, 3,5% em algumas posições. E aí você pode observar que das 4 posições de mais curto prazo, o pessoal que está em casa, para ficar assim, entender o que eu estou dizendo aqui. A quarta coluna da esquerda para a direita é onde você tem o valor que estão com os últimos negócios. E você vê aqui que a posição de março vem com $1,16 por libra-peso, maio $1,18 mais 45 por libra-peso, $1,20. Aí cravou $1,20 só na posição de julho por libra-peso e setembro $1,22 mais 20 por libra-peso. Hoje, ligeira recuperação para os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York, mas olha, frente ao que perdeu ontem, isso daqui representa muito pouco. Um outro destaque é que na semana passada a café arábica ganhou, estava com suporte muito bom de $1,20 em todas as posições, mas a verdade é que não havia muito contexto, muito argumento para se manter essa alta. Afinal, o Brasil vem para uma safra recorde mesmo, a situação da lavoura está boa, em algumas regiões, como a Juliana já destacava, vai ter até o café sendo colhido já a partir de abril. E voltando a falar do Brasil agora, a gente traz para você os preços da saca de 60 quilos do café arábica na principal região produtora de Minas Gerais, que é o sul do estado. Olha, o indicador café feito pela agência Rural Business indica que nesta segunda-feira o preço da saca se manteve estável em relação ao fechamento da última semana, que ficou em R$ 510 a saca.
O preço nesses últimos 30 dias vem oscilando bastante, mas no acumulado deste último mês registra uma leve desvalorização, já que lá atrás ele valia mais de R$ 512 a saca. Vamos acompanhar agora o indicador então para relembrar qual foi essa trajetória do dia 8 de janeiro até ontem, 8 de fevereiro. Lá atrás, em 8 de janeiro, o preço médio negociado para a saca de arábica no sul de Minas era de R$ 512,50. Ele veio abaixo no dia 14, alcançando R$ 500. No dia 20, alcançava R$ 495 a saca, recuando mais R$ 5 em relação a meados do mês. No dia 26 de janeiro, recuperava o patamar de R$ 500 e de lá adiante não perdeu neste patamar, mas ficou oscilando bastante. No dia 1º, atingia R$ 502,50, fechando, portanto, esse período que a gente analisa a R$ 510 a saca, negociado ontem, segunda-feira, em Minas. No acumulado do mês, há uma queda registrada de 0,5%. A gente segue agora com mais cotações por aqui, desta vez para o estado paranaense. Atenção, produtor. Informações agora para o mercado do algodão. A gente começa falando sobre os preços no cenário internacional. Olha só, os preços do algodão negociados na Bolsa de Nova York vêm oscilando bastante. Eles seguem abaixo de uma cotação que é considerada razoável pelo mercado, que é de 65 centes de dólar por libra-peso. Eles chegaram a subir bastante neste início de ano, mas já voltaram a recuar, inclusive com posições abaixo de 60 centes. Analistas de mercado explicam que há uma expectativa agora de um aumento na produção do algodão na principal região produtora dos Estados Unidos, que é o Texas. Com isso, o mercado já estima uma produção mais elevada e com um volume maior do produto no mercado, as cotações tendem a recuar. E é o que acontece hoje também com o algodão lá em Nova York, e é para lá que a gente vai agora ver as últimas cotações. Veja só, a posição de março é negociada neste momento a 59 centes de dólar mais 13 por libra-peso, já perde quase meio cento de dólar mais uma vez nesta terça-feira. A posição de maio, que até ontem era negociada acima de 60, hoje já vem abaixo disso também, seguindo a posição de março a 59 centes mais 91 por libra-peso. Julho opera a 60 centes mais 47. Outubro não tem negócios neste momento. Últimos negócios foram realizados a 60 centes e 88 por libra-peso. E a posição de dezembro deste ano também operando em queda. Já perdeu 0,68 centes de dólar hoje e opera agora a 60 centes mais 50 por libra-peso. Aqui no Brasil, os preços do algodão vinham acumulando altas mês após mês. Em janeiro, subiu mais de 16%, segundo o indicador CPEA. Já neste mês de fevereiro, as cotações registram baixas. Nestes primeiros dias do mês, já acumula baixa de mais de 1,5%. Por aqui a gente confere agora, então, mais cotações do algodão, desta vez para a pluma negociada no principal estado produtor, que é o Mato Grosso. A Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo. Você vai ver no próximo bloco que a safra mato-grossense de milho já está 56% comercializada. E o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, que será apresentado hoje às 15 horas, pode trazer a produção de milho do Brasil, na expectativa deles, menor do que a Conab espera. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores.
A Campo de Ofertas traz agora para você a solução para a sanidade das suas aves aí. Dá só uma olhada, não é, Jefferson? É isso mesmo, Adriano. Você, nosso amigo agricultor que está nos assistindo, aves de postura, aves de corte, galinhas de quintal, as nossas galinhas caipira, quer aumentar a produtividade? Naturovita é a escolha certa. Medicamento 100% natural, sem resíduo. Temos toda a linha preventiva e curativa para suas aves, que vamos aumentar a produtividade, consequentemente, mais dinheiro no bolso do nosso amigo produtor, Adriano. E com certeza a Naturovita é a melhor opção para você. E para mais informações, o nosso telefone 67 40 09 2220, atendimento show de bola lá no call center e vão sanar todas as suas dúvidas. Antes do nascer do sol, você já sabe a tendência do mercado e os momentos de vender ou não. Quando vai para o campo, produz. Quando vamos para a redação, produzimos. Nas propriedades rurais, alimento e energia. Na redação, notícias. Desde 2014 é assim que trabalhamos, no campo ou na cidade. Somos a Agricultura BR. Em 2016, seremos ainda mais. Somos todos produtores. A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte MB Murilo Leilões. Todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi e MB Murilo Leilões. Novidade no campo de ofertas. Super Media Box da Lemon. Patrícia, explica pra gente. Matioli, esse aqui é o nosso receptor de parabólica. Ele é analógico, digital e HD. E além de tudo, é conversor HD terrestre. E essa entrada USB? Ele grava e reproduz mídias. E esse controle remoto? O controle remoto ele é inteligente, ele copia a função de outros controles remotos. Então a gente controla o receptor e o televisor com o mesmo controle remoto. Agora, Patrícia, eu tô curioso, é com este aparelho, um aparelho fixo, de telefone fixo de mesa, por que ele tem essa antena? Que produto é esse? Matioli, sabe aquela região que o sinal do celular realmente é fraco? Ele resolve? Ele resolve, porque a nossa anteninha potencializa em até 10 vezes o ganho do sinal. O que mais? Ele registra a chamada, ele tem função FM e todas as outras funções aí que um celular convencional possui. Olha que bacana, gente! E você pode comprar o seu agora ligando para 67 40 09 2220. É a Lemon, nova parceira do Campo de Ofertas. Agricultura BR de volta ao vivo nessa terça-feira para todo o Brasil. Por aqui a gente vai destacar agora o estado de Minas Gerais. Olha, por causa do atraso no plantio da semeadura da primeira safra, é possível que o plantio da segunda safra também tenha prejuízos. E olha só, em Minas Gerais, produtores que já têm a área disponível para fazer o cultivo do milho aceleram seus trabalhos para garantir boa produtividade. Para isso ocorrer, tem que acontecer até março e é o que você confere agora na reportagem de Érica Machado. Os maquinários já estão no campo. Nessa propriedade, o plantio da safrinha já começou. Nessa safra, o produtor aproveitou para antecipar a semeadura. A gente planta nas áreas nossas, a gente tem plantio de soja, são em torno aí de 480 hectares e mais 300 hectares de batata. Essas áreas de batata que a gente começou a colheita há 7 dias atrás, atrasamos aí em torno aí de 10 dias a colheita devido às chuvas que estavam esses dias para trás, que atrapalhou o manejo com a lavoura. Essas áreas de batata a gente já começou o plantio, nós começamos ontem o plantio de milho safrinha. Então, dentro desse mês de fevereiro, a gente planta milho e depois passa plantio de sorgo. A segunda safra responde atualmente pela maior parte da colheita total do grão. Na safra 2014 e 2015, a safrinha representou 64,5% da produção, de 84.670.000 toneladas de milho. A safrinha passou a se destacar nos últimos anos e, desde então, não para de crescer. Para garantir uma boa produtividade, é importante iniciar o plantio dentro da janela, que é em meados de fevereiro. Mas como houve atraso no plantio da primeira safra, pode ser que essa seja comprometida. Já pensando na safrinha, muitos produtores optaram por sementes precoces. Agora é esperar a colheita para iniciar o quanto antes o plantio.
quanto mais cedo você plantar a safrinha, melhor é o resultado de produtividade. Comparativo ao verão, a gente fala assim que o que se atrasa no plantio do verão uma semana, na safrinha equivale ao atraso de um dia. Então, cada dia na safrinha é extremamente importante para você ter melhor produtividade, porque é uma época que o que é mais limitante para nós vai ser água. Então, quanto antes você plantar, você vai ter maior volume de água e, consequente, melhor produtividade. Minas deve colher na safra 2015-2016 cerca de 12.869.000 toneladas de grãos, uma produção recorde. O volume é 5,9% maior que o máximo já registrado no estado, relativo à colheita de 2013, quando foram produzidas 12.100.000 toneladas. Em relação à safra 2014-2015, o crescimento é ainda maior, 8,7% a mais. A soja e o milho, que hoje são responsáveis por 88,7% do total de grãos produzidos em Minas Gerais, devem ser os principais responsáveis pelo aumento. Os dados são do levantamento de intenção de plantio divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento. Érica Machado para o SBA. Enquanto isso, no estado do Mato Grosso, mais da metade do milho produzido na temporada 2014-2015, na segunda safra, já foi comercializado. O ritmo dos negócios está bem mais acelerado do que o visto nessa mesma época do ano passado. Vamos dar uma olhada nos números apurados pelo IMEA, então? O IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Eles apontam que até fevereiro de 2015, o estado já havia comercializado 33,19% da safra 2014-2015 do cereal. Já em fevereiro agora deste ano, referente à safra 15-16, a comercialização já atinge no momento 56,67%, mostrando um avanço de mais de 23 pontos percentuais na comercialização do milho que ainda nem foi semeado no estado. Bom, de acordo com o Instituto, agora que o produtor já está bastante comprometido com a safra, com esse milho que ele ainda vai produzir, é possível que o ritmo dos negócios em fevereiro fique mais lento, com as atenções agora voltadas para o campo. No estado mato-grossense, o plantio do milho de segunda safra atinge agora, segundo o IMEA, cerca de 13%. A Juliana destacava o que vem acontecendo no estado do Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul também há muita pressa em relação a cultivar o milho. Com isso, as máquinas aceleram a colheita de soja no estado do Mato Grosso do Sul. As exportações ficaram mais intensas, as vendas no Mato Grosso do Sul também, e o dólar tem contribuído com essa situação. Você vai ver agora uma reportagem de Miriam Valadares que mostra o posicionamento de corretores no estado. A saca de 60 quilos do milho, que em fevereiro de 2015 custava em média R$ 20, hoje está na casa dos R$ 34. O aumento no preço do grão tem como principal responsável o dólar casado com a exportação, conforme explica este corretor de cereais. Com a valorização do dólar, aumentou bastante também a exportação. E isso ocorreu que nossos estoques ficaram embaixo. Então, esse é um dos fatores que tem acontecido o aumento do milho hoje. Com o aumento nas exportações, consequentemente, falta milho no mercado interno. Os estoques estão em baixa. Outro fator que contribui para esse aumento é a redução na área de milho verão. Para se ter uma ideia, em São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, a área de soja é de 130 mil hectares, enquanto que a de milho safra verão é de aproximadamente 1.000 hectares. A tendência do mercado hoje ele vai manter esses preços. Não vemos nada que haja uma mudança de voltar esses preços no patamar de 20 e 21 reais. Hoje vai ser bem difícil. Então, o que acontece? O comprador ele vai ter uma dificuldade bastante grande até chegar ao milho novo, que é da safrinha, né, no mês de julho. Né? Então, até lá, eu acredito que esses preços não vêm de abaixar, não. De acordo com o corretor de cereais, o aumento tem impacto principalmente nos setores de aves, suínos e confinamento. Já para o agricultor, a alta no preço do milho é favorável em partes, pois com este aumento vem também a elevação no preço dos insumos.
O agricultor ainda não está nadando de braçada, né? Que com o aumento da mercadoria dele, consequentemente vai aumentar adubo, vai aumentar os derivados que ele precisa para que possa fazer o plantio. Mas o que acontece? Está bem melhor em relação a 2015, porque no ano de 2015, nessa época, nós estávamos trabalhando com milho na base de 20 a 21 reais. O produtor hoje ele vai ter que repassar essa mercadoria, os compradores vão ter que comprar, porque ele não tem como deixar sem tratar os seus animais, e no final vai sobrar a conta para o consumidor final, na realidade. E ainda falando em milho, o preço da saca de 60 quilos do cereal está no maior patamar para a data aqui no Brasil. No dia de ontem, segunda-feira, o preço médio ficou em R$ 37,37, levando em consideração o valor mínimo e máximo pago diariamente ao produtor rural em 8 estados produtores do país. Com isso, no acumulado dos últimos 30 dias, o indicador Milho Brasil da agência Rural Business aponta alta de mais de 14%. Vamos relembrar então como foi o último mês para o indicador? Você tem comigo na sua tela. Lá atrás, no dia 8 de janeiro, o valor que já era acima de R$ 30, era de R$ 32,59, já era elevado. No dia 15, saltou para a casa dos R$ 35, fechando o dia R$ 35,74. No dia 23, já pulava para a casa dos R$ 36 a R$ 36,78, alcançando o patamar de R$ 37 no fim do mês de janeiro, quando fechava o mês a R$ 37,12. Nos últimos dias, com a oscilação do dólar frente ao real, o preço também tem oscilado, mas ainda assim mantém esse patamar à casa dos 37. Ontem, portanto, 8 de fevereiro, o valor ficou em R$ 37,37, acumulando alta de 14,67% nestes últimos 30 dias aqui no país. Bom, e a gente segue falando sobre a situação do milho aqui no Brasil, isso porque a Conab tem um dado importante, né, Fabiano? Exatamente, a Conab divulgou os números em relação à safra brasileira de milho com uma expectativa de aumento da segunda safra. Essa segunda safra, ela aumenta tanto na área de produção, a área de produção foi ampliada, essa expectativa desde dezembro, né, no meio de dezembro a gente já trazia esse destaque, conversou até com algumas pessoas aqui no estúdio, o presidente da ProSoja, Almir Dal Pasquale, também nós entrevistamos ele aqui no programa, perguntávamos para ele se não havia risco de ter um aumento, né? Se não havia possibilidade de haver um aumento diário, porque o preço do milho já vinha subindo lá na segunda quinzena de dezembro. Em janeiro disparou e aí no levantamento de fevereiro a Conab confirmou a maior safra, segunda safra de milho na história com ampliação diária. Entretanto, você já viu algumas reportagens, já viu o posicionamento também em relação ao IMEA, que a Juliana acabou de destacar, que para que isso ocorra é necessário que essa colheita da soja ela aconteça de uma maneira mais rápida, para conseguir fazer com que o milho seja cultivado na janela ideal. Viu que em Minas Gerais a pressa é essa, tem que se fazer esse cultivo até março, porque senão perde-se a melhor oportunidade para garantir uma produtividade melhor e não deixar aí o milho exposto às condições climáticas pouco favoráveis. E hoje, como você sabe, temos a divulgação do relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos. E a analista Tânia Tosi trouxe números importantes em relação aos operadores de mercados daquele país, porque o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos pode hoje sim trazer uma expectativa de volume total de produção no Brasil, aí toda a safra de milho da temporada 15-16, menor do que aquilo que é esperado pela Conab. E é isso que nós mostramos agora. Vamos trazer o gráfico mostrando o que deve ocorrer aqui. Nós temos aqui mínima, média e máxima que é esperado pelos operadores de mercado norte-americanos. E aqui, por outro lado, Conab com a sua expectativa. Então, a mínima hoje que o mercado pode aguardar para a produção brasileira de milho fica em 80 milhões e 500 mil toneladas, a máxima em 83, a média 81 milhões e 600 mil toneladas. Situação que ficaria mais ou menos em linha com aquilo que era esperado já nos últimos relatórios pela instituição norte-americana. A Conab, você já sabe, espera 83 milhões 300 mil toneladas, 83 milhões 332 mil toneladas para ser mais preciso, é a expectativa da estatal brasileira. Um dado relevante é que a Conab ela trouxe números, né, que trouxe essa ampliação para a segunda safra brasileira deve ser uma das maiores e mesmo que confirme esses mais de 83 milhões
e 300 mil toneladas, a Conab ainda não consegue, ou o Brasil não consegue atender a sua necessidade de demanda, que é composto pela exportação e consumo interno, que passa de 87 milhões de toneladas. Então, mesmo na melhor das hipóteses, confirmando o que a estatal brasileira ela está prevendo, ainda assim o Brasil vai ter que consumir bastante do seu estoque público, hoje estimado para a safra atual em pouco mais de 6 milhões e 600 mil toneladas. Bom, a gente continua falando a respeito de milho, mas agora trazendo o destaque para os Estados Unidos. E nós vamos ver agora como é que está a operação com milho na Bolsa de Chicago. Hoje há um compasso de espera por lá, porque tem esse relatório de oferta e demanda. Afeta muito os negócios norte-americanos. E aqui nós temos aqui posição de março recuando um pouco mais de 1 cento de dólar, negociado a 3 dólares 60 centes por bushel, maio 3 dólares 65 centes por bushel, julho 3 dólares e 70 por bushel e setembro perdendo um pouco mais, perde 2 centes de dólar a 3 dólares 75 centes por bushel, movimento de queda para o milho lá nos Estados Unidos. Bom, e muita gente participa do Agricultura BR. Olha, é feriado em boa parte do país, é feriado de carnaval, é tradição aqui no Brasil, já vem desde quando o Império veio para o Brasil. Aqui tem uma história muito bacana a respeito deste assunto, mas muita gente está acompanhando, fazendo negócios e trabalhando aí nas suas propriedades e acompanhando, claro, as informações do Agricultura BR. É o caso do Jefferson de Jerimoabo, no estado da Bahia, e o Agnaldo de Lajinha, em Minas Gerais. Bom, além deles, tem também o pessoal do Mato Grosso que está ligado aqui com a gente. Eu mando um abraço agora, então, para o Leandro de Tapurá, obrigada pela companhia, e também ao Jean, do estado de Goiás, ele é do município de Mozarlândia. Obrigada por estar sintonizado aqui no canal do Boi, continue com a gente. Bom, e daqui a pouco você tem previsão do tempo para a região sul do país, vai saber o que acontece por lá, principalmente por conta da colheita da soja. E ainda nessa edição, qual que é a previsão dos Estados Unidos para a produção de milho da Argentina? Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. O novo conceito de genética tem nome: SBS Genetics, distribuidora exclusiva dos melhores touros do mundo. Estou aqui para falar para vocês sobre um projeto inédito e exclusivo que está sendo desenvolvido pela Select Sites do Brasil e SBS. Estamos disponibilizando para o produtor brasileiro de forma exclusiva a genética de 3 touros destacados e com grande potencial para o futuro da genética leiteira brasileira. SBS Genetics, a evolução de seu rebanho leiteiro. Tem novidade no campo de ofertas, é o celular de mesa da Lemon. Patrícia, fala um pouquinho mais pra gente. Matioli, sabe aquela região que o sinal do celular realmente é fraco? Ele resolve? Ele resolve, porque a nossa anteninha potencializa em até 10 vezes o ganho do sinal. O que mais? Ele registra a chamada, ele tem função FM e todas as outras funções aí que um celular convencional possui. Olha que bacana, gente! Novidade no campo de ofertas. Super Media Box da Lemon. Patrícia, explica pra gente. Matioli, esse aqui é o nosso receptor de parabólica, ele é analógico, digital e HD e além de tudo é conversor HD terrestre. E essa entrada USB? Ele grava e reproduz mídias. E esse controle remoto? O controle remoto ele é inteligente, ele copia a função de outros controles remotos. Então a gente controla o receptor e o televisor com o mesmo controle remoto. Maravilha! 6740092220. Ligue agora e compre o seu. Contra vermes, carrapatos, vermes, moscas dos chifres, Fluataque Duo, o insecticida completo. Contra os parasitas que trazem prejuízo ao seu bolso. Com associação inédita de ativos que protege seu rebanho por inteiro. É mais praticidade de manejo para você. Fluataque Duo, agora também em galão de 5 litros.
Aqui se faz jornalismo com responsabilidade. Toda informação que chega no Brasil e no mundo é analisada para responder uma pergunta fundamental. O que pode ser notícia e impactar no seu negócio? Para isso, há um grande time. São profissionais vocacionados para levar as mais importantes situações do mercado do agronegócio para o produtor rural brasileiro. Com uma diferença, a linguagem que você entende. Com compromisso e dedicação que a agricultura e a pecuária brasileira merecem. O nosso negócio é informar. E informar com independência. Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio diariamente com você em 3 horários, aqui no Canal do Boi. Estamos de volta. Por aqui, a informação agora é para o mercado sucroalcooleiro. Olha, os últimos meses foram marcados por uma expectativa positiva para os preços internacionais do açúcar na Bolsa de Nova York. Isso porque o mercado tinha uma expectativa de déficit global do produto para a atual temporada 2015-2016. Bom, mas isso não vem acontecendo da forma com que o mercado esperava. Neste último mês de janeiro, as cotações do açúcar na Bolsa de Nova York caíram 14%. Na última semana, aconteceu um evento muito importante internacional em Dubai, nos Emirados Árabes, sobre o setor. E a expectativa dos analistas não é mais tão positiva para as cotações do açúcar em 2016. Eles agora acreditam num balanço do mercado, da disponibilidade do produto no mercado, não mais em déficit e também não estão aguardando um excedente do açúcar. Com isso, as cotações estão lá embaixo, elas não têm recuperado conforme a expectativa era para esse ano de 2016. Nesse evento, eles ainda afirmaram que acreditam que ao longo de 2016, a tendência de mercado é de bastante volatilidade e de que os preços devem encerrar o ano bem próximos às cotações que encerraram em 2015. Bom, as notícias não são mais tão boas, então, para o mercado do açúcar no cenário internacional, e a gente vai acompanhar como estão estes negócios na manhã de hoje, então, na tarde de hoje, melhor dizendo, lá em Nova York, nos Estados Unidos. Vamos ao vivo, então, ver as últimas negociações e você vê esta tendência se confirmando. É uma leve baixa, mas as cotações seguem no patamar de 13 centes de dólar por libra-peso, abaixo dos 15 centes que era esperado já para o primeiro trimestre deste ano. A posição de março vem agora a 13 centes mais 40 por libra-peso, enquanto maio a 13 centes mais 33. Posição de julho opera 13 centes mais 24 por libra-peso, enquanto outubro é negociado agora lá nos Estados Unidos a 13 centes mais 45 por libra-peso. Bom, a Agricultura BR segue trazendo para você mais cotações de mercado aqui no Brasil. Desta vez, as informações são para o produtor de arroz. Destaque para o cenário da soja. A soja hoje que vem andando sem muita situação definida lá na Bolsa de Chicago. Isso ocorre por alguns motivos. O dólar segue elevado no mundo todo. Se tem aí muita competição também dos americanos aqui com a soja exportada pelo Brasil. A soja brasileira tem levado vantagem. Neste momento há um escoamento muito maior. Ele está ampliando esse escoamento de soja aqui do Brasil, o que torna a situação para os norte-americanos com baixa competitividade ainda mais difícil. É importante lembrar que os americanos estão tendo uma temporada, essa temporada 15-16, com um desempenho bem inferior àquilo que acontecia na temporada 14-15. A diferença para a semana atual, por exemplo, em relação às vendas de exportação alcança 13%, os embarques alcançam 11% e assim por diante. Por quê? Porque o Brasil, além de eles estarem com dificuldades por conta desse dólar, também tem o Brasil numa
uma situação no qual a mesma moeda norte-americana tornou o produto brasileiro bem mais atraente para o cenário internacional. E hoje tem divulgação do relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos. E esse relatório pode mexer com muita coisa, não só nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil. Aqui no Brasil mesmo, a safra brasileira pode ser revista para abaixo de 100 milhões de toneladas. Esse é um dos destaques do programa ainda hoje, mas eu lembro que o adido agrícola dos Estados Unidos já foi destaque isso aqui no Agricultura BR desde o começo do ano, já havia revisado o adido agrícola norte-americano aqui no Brasil, já havia revisado a produção brasileira para pouco mais de 99 milhões de toneladas. Então, já se tem essa informação. Além disso, nós trazíamos um destaque, a Agricultura BR, no começo da semana passada, ou no final da semana passada, melhor dizer, que trazia as empresas privadas que apontavam para uma produção brasileira abaixo de 100 milhões de toneladas. Por enquanto, só Conab e Departamento de Agricultura dos Estados Unidos esperam uma produção acima de 3 dígitos aqui para o Brasil, mas hoje isso pode mudar e ficar a Conab sozinha nessa previsão. Vamos saber como é que são os negócios nos Estados Unidos, lá com o passo de espera. Às 15 horas tem divulgação do relatório de oferta e demanda e nós temos agora a posição de março sendo negociada a $8,62 por bushel, praticamente estável, a estabilidade na posição. O pessoal pode voltar aqui para o estúdio, tirou aqui a tela da Bolsa de Chicago, a estabilidade para essas posições. Posição de março está totalmente estável, o mesmo pode-se dizer da posição de maio, $8,66 por bushel, julho, $8,71, agosto, $8,73 por bushel, mas você observa na coluna lá de mudança que nós temos ali em vermelho, portanto está em queda, mas é uma queda muito pequena, é menos de meio cento de dólar ou em torno de meio cento de dólar. Posição de setembro vem no azul? Vem, mas vem muito pouco, ele vem com 0,2 de cento de dólar em alta, então vem com $8,74 mais 6 por bushel. Há uma espera em relação à expectativa em relação ao mercado norte-americano até esse relatório ser divulgado na tarde de hoje. Bom, enquanto muitos estados brasileiros já estão colhendo a soja, o Rio Grande do Sul ainda está com a cultura no campo em desenvolvimento. Segundo a Emater Gaúcha, boa parte das lavouras se encontra na fase de florescimento e também na formação de grãos e apresentam ótimas condições em função das condições climáticas registradas até agora. A umidade presente no solo tem permitido uma boa fixação das vagens, assim como o elevado número delas por planta, o que é um fator muito importante na determinação da produtividade final das lavouras. Já quanto à sanidade, apesar dos focos de ferrugem asiática, a situação é considerada sob controle no estado. Já em relação à presença de lagartas, a incidência é baixa até o momento. Bom, com tudo isso caminhando bem, é só o regime de chuvas das próximas semanas que vai determinar se a produção no estado gaúcho vai ser tão boa assim quanto a expectativa. Bom, e parece que as chuvas devem sim voltar ao estado, conforme a Somar Meteorologia explica para a gente. E a gente vai saber agora, então, direto com a meteorologista Graziela Gonçalves, mais detalhes, então, dessa previsão do tempo no estado do Rio Grande do Sul, que, como eu dizia há pouco, espera pelas chuvas para garantir essa boa produção nos campos de soja. Vamos ao vivo, então, até São Paulo. Graziela já está aqui conosco. Qual que é a condição esperada para o Rio Grande do Sul e para a região sul como um todo? Olha, por enquanto a gente já tem até boas notícias. A gente vê inclusive na imagem de satélite que tem instabilidades atuando sobre o estado do Rio Grande do Sul. É uma frente fria que acabou se formando por conta de uma área de baixa pressão que avançou então pelo estado e agora ela já trouxe aí condições para essas pancadas de chuva se desenvolverem ao longo do dia. Por enquanto, o nível de umidade do solo no sul do estado do Rio Grande do Sul ainda se mantém um pouco mais baixos por conta dessas chuvas aí que vieram com menores acumulados. Mas agora, com essas pancadas retornando, isso já pode dar uma boa melhorada. De uma maneira geral, desde o norte gaúcho até o estado do Paraná, a umidade do solo ainda segue bem favorável aí para o desenvolvimento das culturas de uma maneira geral. O solo segue até quase que saturado, especialmente no leste do estado do Paraná. Agora, ao longo dessa quarta-feira, a previsão volta a ser de chuva para a maior parte do estado gaúcho, também aqui para grande parte da região. Essa chuva ainda pode ser mais volumosa e aí até em forma de algum temporal mais isolada, especialmente no norte do Rio Grande do Sul e leste do estado de Santa Catarina. A temperatura, de uma maneira geral, mesmo com essa nebulosidade,
continua aí subindo, sensação de abafamento para toda a região e ao longo dos próximos dias a previsão volta a ser de chuva. A chuva não vai ser completamente bem distribuída por enquanto, mas já vai trazer aí uma melhora nas condições desse solo. No sudoeste gaúcho, esse acumulado já consegue chegar até os 50 milímetros. O mesmo a gente vai ver para o leste do estado do Paraná. Para o próximo período, continua essa condição de tempo mais instável, então as instabilidades ainda vão conseguir avançar aí pela região. Grande parte agora do sul do estado do Rio Grande do Sul já vai receber esses acumulados em torno dos 50 milímetros, melhorando bastante essas condições do solo. Eu volto com vocês em Campo Grande. Tá joia, Graziela, obrigada pelas informações. Na próxima vinda dela aqui ao programa, ela traz destaques para o Mato Piba. E por aqui vamos ver como é que está o mercado do trigo lá nos Estados Unidos. Este é um mercado que tem sentido todos os efeitos que os demais também têm, pensando nos norte-americanos, dólar alto, a competitividade mais baixa, mas o trigo ainda vive outras circunstâncias. Essas circunstâncias envolvem a competição ou a rivalidade em relação a outros grandes exportadores do mundo. Estados Unidos não são mais os maiores exportadores, agora tem a Rússia e também tem concorrência forte com outros importantes produtores do mundo, como Ucrânia e Canadá. Vamos saber como é que está a operação agora, porque ela vinha num compasso de espera também. Você observa que vem em vermelho, ou seja, vem perdendo neste momento os negócios com trigo nos Estados Unidos, mas não é uma queda muito elevada. Essa queda aqui não chega a meio cento de dólar no momento. Posição de março vem com 4 dólares 58 centes mais 2 por bushel, valor de negociação neste momento. Maio vem com 4 dólares 62 centes mais 4 por bushel. Julho, 4 dólares 67 centes mais 6 por bushel. Setembro, 4 dólares 76 centes mais 6 por bushel. Vem com movimento de queda o trigo lá em Chicago, mas não é uma queda forte, é uma pequena queda para o trigo neste momento, o mesmo que vem ocorrendo com soja na Bolsa de Chicago. Horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. A Agricultura BR está ao vivo para todo o Brasil e também países vizinhos nesta terça-feira, feriado de carnaval aqui no país. Para você que está ligado no programa, acompanhando aqui as informações, pode participar com a gente ao vivo, mandando a sua mensagem através do aplicativo WhatsApp. O número vai aparecer aí na tela, o 6796562266. Através do aplicativo você manda para a gente a sua pergunta, pode ser a previsão do tempo, pode compartilhar também fotos e vídeos da sua produção, a gente quer muito conhecer. Então você que ficou interessado em fazer parte aqui do programa também com a gente, assista ao vídeo agora para saber como fazer isso. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. No próximo bloco do programa tem informações sobre o Sistema de Integração Lavoura e Pecuária.
Você vai saber também sobre as expectativas do relatório de oferta e demanda para a produção de milho na Argentina, que pode ter uma produção menor, talvez a menor nos últimos 4 anos. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Você passa boa parte do seu dia usando a internet, gosta de assistir a vídeos, ler notícias e receber conteúdos que te interessam. Não importa onde, você está sempre online e por acaso você ganha dinheiro fazendo isso? Então corra para o gostodisso.com. Aqui você faz tudo o que já costuma fazer na internet e ainda ganha dinheiro por isso. É só se cadastrar pelo site ou baixar o aplicativo para celular que você já começa a receber. Gostodisso.com. Para quem gosta de dinheiro e de internet. Tem mais novidades no campo de ofertas. É o receptor Anadige da Lemon. Fala mais, Patrícia, pra gente. É isso aí, Matioli. Esse aqui é o nosso receptor de parabólica. Ele pega os canais analógicos e digitais. Precisa trocar a parabólica? Não precisa. E a instalação? A instalação é super simples porque não tem necessidade de técnico. E o controle remoto? O controle remoto é inteligente. Você consegue controlar tanto o receptor quanto o seu televisor com o mesmo controle remoto. E o LNB? O LNB multiponto, a gente consegue colocar até 5 receptores dentro de casa, todos com programação individual. É o celular de mesa da Lemon. Matioli, sabe aquela região que o sinal do celular realmente é fraco? Ele resolve? Ele resolve, porque a nossa anteninha potencializa em até 10 vezes o ganho do sinal. O que mais? Ele registra a chamada, ele tem função FM e todas as outras funções aí que um celular convencional possui. Olha que bacana, gente! Você pode comprar o seu agora ligando para 67 40 09 2220. É a Lemon, nova parceira do Campo de Ofertas. O novo conceito de genética tem nome: SBS Genetics, distribuidora exclusiva dos melhores touros do mundo. Estou aqui para falar para vocês sobre um projeto inédito e exclusivo que está sendo desenvolvido pela Select Sires do Brasil e SBS. Estamos disponibilizando para o produtor brasileiro de forma exclusiva a genética de 3 touros destacados e com grande potencial para o futuro da genética leiteira brasileira. SBS Genetics, a evolução de seu rebanho leiteiro. Agricultura BR de volta e agora para saber como é que fica a previsão do tempo na nova fronteira agrícola, região do Mato Piba, que envolve os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Quem traz os destaques é a Graziela Gonçalves, que retorna ao programa para falar a respeito deste tema. Graziela, Bahia principalmente recebeu muitas chuvas no acumulado, teve muitos estragos nas áreas urbanas e rural também. Como é que fica a situação para o Mato Piba neste momento? Olha, Fabiano, por enquanto as chuvas, aquelas bem volumosas que antes caíam sobre a região do Mato Piba, já diminuíram bastante, mas não parou de chover completamente por lá não, viu? A gente vê aqui nuvens um pouco mais carregadas, rodeando a região. O nível de umidade do solo na região nordeste, de uma maneira geral, até diminuiu, porque essas chuvas agora já não são mais tão volumosas e as aberturas de sol ao longo do dia estão sendo maiores. Mas mesmo assim a gente vê que essa condição ainda segue bem favorável para o desenvolvimento das lavouras por lá. Inclusive, ao longo dessa quarta-feira, vai até continuar chovendo, especialmente na faixa norte da região. Já o estado da Bahia já vai ter predomínio de tempo mais seco e mais ensolarado. Para os próximos dias, segue esse mesmo padrão. As chuvas por aqui já diminuem bastante e ainda seguem um pouquinho mais expressivas, especialmente nas faixas mais ao norte. Mas agora, ao longo da próxima semana, que vai do dia 14 ao dia 18 de fevereiro, essa chuva já volta aos poucos a ganhar intensidade no interior da região. A gente já vai ver acumulados aí quase chegando aos 50 milímetros. Na região norte, de uma maneira geral, temos aí uma condição bem parecida. A umidade do solo ainda segue aí bem favorável para o desenvolvimento das lavouras de uma maneira geral, e para os próximos dias a chuva até diminui no estado do Tocantins, mas ainda persiste na maior parte dos demais estados. E é para o próximo período também que essa chuva volta a ganhar um pouco mais de força por lá, especialmente no sul do Tocantins, e esse acumulado deve passar facilmente destes 30 milímetros. Bom, eu encerro minha participação por aqui, eu volto ao longo da programação. É com vocês. Obrigado, Graziela. Uma boa tarde para você. Por aqui a gente segue com o programa com mais informações de mercado, voltando a destacar o milho na Bolsa de Chicago. Hoje o dia é de expectativas, porque logo mais às 15 horas pelo horário de Brasília, tem a divulgação de mais um relatório de oferta e demanda
mundial feito pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e estes números podem mexer bastante com o mercado. Hoje, mais cedo, milho reagia negativamente à espera deste relatório e a gente vai dar mais uma olhadinha, então, em como estão as operações. Milho continua operando em tendência de baixa. A posição de março vem agora a 3 dólares 60 centes mais 20 por bushel, queda de 2 centes de dólar já nesta terça-feira. Maio opera 3 dólares e 65 centes, por bushel, enquanto a posição de julho, 3 dólares 70 centes mais 2 por bushel. A posição de setembro também opera com queda, já caiu 1 cento de dólar mais 4 por bushel e agora vem a 3 dólares 76 centes. Fabiano, mercado operando com expectativa negativa diante desse relatório que logo vai ser divulgado. Está perdendo. O milho é o que tem apresentado as maiores perdas no dia de hoje. Soja e trigo estão perdendo, mas perdem muito pouco nesta terça-feira, pelo menos até o relatório ser divulgado. Aliás, o relatório dos Estados Unidos traz a sua visão de produção não só para os norte-americanos, como você já sabe, mas também para todos os países que produzem alimentos, que produzem grãos principalmente. E olha só, tem perspectiva para o Brasil, você já viu as expectativas em relação a milho, em relação à soja também. E agora você vai ver o que acontece em relação à Argentina. A Argentina é um caso à parte hoje quando se fala de produção agrícola. Isso porque, para os argentinos, principalmente depois das mudanças políticas, quando assumiu Maurício Macri, houve lá um aumento, houve pelo menos uma empolgação diferente quando ele assumiu e logo depois, quando cumpriu algumas promessas de campanha, principalmente em relação às suas exportações de produtos. Gerou a de exportação de alguns impostos que se tinham, principalmente o tal do reintegro que os argentinos eram obrigados a pagar, foi zerado para o milho, foi zerado para o trigo, para a carne bovina, por exemplo, teve a redução para a soja e isso tudo trouxe um ânimo diferente para o produtor daquele país que ampliou as áreas. Para se ter uma ideia, a previsão inicial para a área de plantio na Argentina para o milho, ela já foi pouco superior a 2.600.000 hectares nesta temporada. Ela veio subindo, veio para 2.850.000, depois 2.900.000 hectares e agora o último relatório foi apresentado na quinta-feira à tarde e você acompanhou os destaques aqui no Agricultura BR, levantamento sempre trabalhado pela equipe aqui do programa, se trazia o número de 3.100.000 hectares. Ainda assim, esse número ele é mais baixo do que se vinha sendo utilizado na área de produção para a Argentina nos últimos anos. Nos últimos anos, essa área era bem maior. Temporada 14-15, por exemplo, eram 3.400.000 hectares. E as anteriores, pelo menos as duas anteriores, essa área ainda era maior. E olha só, de acordo, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que é da onde o Agricultura BR traz as informações em relação à produção da Argentina, tem trazido a expectativa de produção já para a soja, em 58 milhões de toneladas, mas para o milho ainda não traz. Não traz porque o milho tem um desenvolvimento diferente lá na Argentina e, de acordo com a Bolsa de Cereais, pode ainda haver algumas mudanças nas áreas que estão sendo destinadas ao cereal. Mas o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, sim, traz esse número e esse número pode ser menor do que a produção, deve ser menor do que a produção dos últimos anos. A expectativa é essa porque a área também é menor. Vamos trazer aqui os dados da Agência Rural Business, que trabalhou aqui a expectativa do mercado norte-americano em relação à produção da Argentina. E nós temos aqui o que se tem de previsão para os argentinos. No relatório de janeiro se trazia 25.600.000 toneladas de produção. Se for confirmado a média, vai ficar praticamente em linha, 25.300.000 toneladas, não tem muita alteração. A máxima é esperada em 26 milhões, não tem muita elasticidade entre a média, e a mínima 23 milhões de toneladas, essa é a expectativa para o relatório que será apresentado no dia de hoje. A Argentina, que produziu na última temporada 25.600.000
mil toneladas, teve essa produção, 26 milhões e 500 mil toneladas, e teria uma queda aí de quase 1 milhão de toneladas se o relatório de janeiro, de acordo com a visão dos americanos, for confirmado. Nós vamos trazer aqui agora o que aconteceu nas últimas temporadas, e nas últimas temporadas, nós vamos ver aqui, comparando a 11-12 até a 15-16, houve ampliação. Mas se considerar a 12-13, 13-14, 14-15, nós vamos ver que a redução na produção da Argentina, esse número da 15-16 pode ser reduzido, deve ser reduzido no dia de hoje, pelo menos na visão dos operadores de mercado nos Estados Unidos. 14-15 realmente teve um bom desempenho. A 14-15, como dizem os especialistas, né, os técnicos da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, tinha uma área menor do que a 13-14, mas foi um ano em que o clima contribuiu demais com os argentinos. A safra foi recorde para a soja e o milho, que tinha uma área menor do que a safra anterior, teve esse número aqui confirmado em 26 milhões e 500 mil toneladas na temporada passada. A área diminuiu ainda mais para esse ano, então a expectativa é de uma produção menor, talvez a menor dos últimos 4 anos. Os sistemas de integração lavoura-pecuária têm se mostrado uma modalidade muito viável para os produtores rurais e ela tem crescido em estados produtores de grãos e também de gado, como é o estado do Mato Grosso. A gente vai conhecer agora uma propriedade no estado mato-grossense que adota este sistema de integração. Quem mostra pra gente é o repórter Valdir Pacheco. O produtor rural Valdemar Antonioli, um dos pioneiros na região de Sinop, há mais de uma década investe na integração lavoura-pecuária, como forma de recuperação das pastagens de sua propriedade que vinham sofrendo um processo de degradação, e viu nesse sistema uma oportunidade de aumentar a renda da porteira para dentro. Nós não tínhamos mais viabilidade econômica na fazenda, tínhamos que achar uma saída. E a gente foi inventando uma integração, fazendo uma cultura de arroz e depois de soja, para ver se aumentava o resultado econômico da fazenda, para ter a sobrevivência. Aí fomos indo, fomos acertando. Hoje já estamos bem adiantados pelo desenvolvimento da nossa atividade, pelos resultados que a gente foi conseguindo. Então, o nosso negócio ficou viável e a integração ela te dá um resultado econômico muito grande. Mas, para isso, todo proprietário ele tem que gostar, porque se ele não gosta de gado, ele não consegue fazer uma integração. Você tem que gostar da atividade. No nosso caso, nós não viemos da agricultura para a pecuária, nós fomos da pecuária para a agricultura. É uma necessidade de reforma de pasto que trouxe nós a fazermos essas integrações e está dando certo. O componente florestal no sistema é o próximo investimento, visando um único objetivo. Agora nós vamos fazer o sombreamento paralelo com as cercas para poder trabalhar e para nós termos condições de deixar um bem-estar animal, que ele precisa do sombreamento, é uma necessidade. Sucessão familiar na empresa não é problema para o produtor, pois conta com o auxílio dos filhos, um deles formado em agronomia que o auxilia nas atividades agronômicas. Aqui a gente pode ver uma área de pastagem aqui que foi implantada em março do ano passado, vai fazer um ano. Após o plantio da soja a gente plantou essa braquiária aqui e praticamente não teve sossego, ela sempre com vaca em cima, com bezerro junto. E o poder de rebrota está aí, né? As imagens provam aí que a pastagem ela está sempre em plena produção e suportando a carga animal, e com a volta da chuva tem um alto poder de rebrota porque ela está numa área que foi adubada durante 6, 7 anos com soja e agora ela foi perenizada, e a intenção nossa é não deixar mais de 4 anos ela perenizada, para quando assim, ela estiver já caindo o seu sistema produtivo, a curva de produção estiver caindo, a gente já voltar com a lavoura para adubar novamente essa área, porque aqui a integração fica muito barata, né? Porque todo o adubo que foi utilizado na soja durante esse tempo,
criou-se um perfil de solo, uma qualidade química de solo, que a braquiária vai utilizar agora e a gente vai produzir carne. Isso faz com que a fazenda tenha múltiplas vantagens aí de produção, tanto de carne quanto de grãos, e você não fica só na mão só de uma fonte econômica, né? Os principais benefícios do plantio direto na ILP são as melhorias das propriedades do solo. A gente percebe que quando a gente faz uma área de integração, a palhada que a braquiária deixa para a cultura da soja, ela traz benefícios físicos e químicos. O aumento da matéria orgânica, a gente tem aí uma média na propriedade acima de 3% de matéria orgânica. A gente vai ter a cobertura do solo com a palhada, que vai evitar a erosão eólica e hídrica. A reciclagem de nutrientes, um grande exemplo disso aí é o enxofre, que toda fazenda ela não tem falta nenhuma de enxofre, a gente pegar os mapas de fertilidade aí. A lavoura de soja está com um estande muito bom e o agrônomo atribui como um dos benefícios do sistema. O grande benefício desse ano que teve durante o plantio, aí, logo após o plantio, uma estiagem bem longa aqui pra gente, a gente não teve que fazer replantio em nenhuma área da fazenda, porque a palhada da braquiária ela segurou a umidade das primeiras chuvas e era muito notório, até com 10 dias de veranico aí que deu, nos primeiros 10 dias, a temperaturas acima de 35 graus, e você ia lá e cavocava no meio da palhada braquiária, você ainda encontrava umidade. Foi o que salvou o estande da lavoura. A gente pode ver que o estande nosso está sem falhas e evitou um custo muito alto, que é o custo do replantio, né? Em muitas áreas aí que tem plantio convencional, foi reportado aí pelo pessoal da região, até 2 replantios em alguns lugares. Tiver que fazer só pecuária ou só agricultura, eu não faço nenhuma e nem a outra, eu faço só se for com integração. Valdir Pacheco, para o SBA. Minutos finais do Agricultura BR de hoje. Por aqui a gente volta a chamar a atenção do produtor de soja do Brasil para as informações de mercado. Olha, segundo o indicador Soja Brasil da Rural Business, o preço da saca de 60 quilos ontem no país ficou negociado em média a R$ 73,48, mesmo patamar do fim da última semana. Ao longo desse último mês, os últimos 30 dias, o preço médio da saca de soja no país chegou a alcançar o valor de R$ 78 por volta do dia 20 e 21 de janeiro. Foi o patamar mais alto nesse período. De lá para cá, o preço da soja vem recuando no país e é o que a gente vai relembrar agora no gráfico preparado pela equipe do Agricultura BR e traz informações apuradas pela agência Rural Business. Você relembra comigo aqui que lá atrás, em 8 de janeiro, o preço médio era de R$ 76,76. No dia 16 já alcançava R$ 77,45, alcançando, como eu dizia há pouco, no dia 21, o pico de preço no período, R$ 78,03. Eu lembro, levando como base o preço mínimo e máximo pago diariamente em 10 estados produtores do país. De lá em diante, o preço começou a recuar. No dia 27, atingia R$ 76,60, R$ 76,13 no início de fevereiro, dia 2, até fechar ontem, no dia 8, a R$ 73,48. Apesar dessa queda de 4,28% nos últimos 30 dias, a gente sabe que o preço da soja vem em alta aqui no Brasil. No acumulado dos últimos 12 meses, ela chega a 30%, já que lá atrás, no dia 8 de fevereiro de 2015, o preço da saca de soja no país era de R$ 56,50. A Agricultura BR segue falando sobre soja. Agora vamos dar uma conferida para ver o que acontece em Chicago com as posições. Nossa produção informa que houve uma mudança de rumos por lá. A soja que vinha perdendo um pouco, mas perdia nas 2 verificações que nós já fizemos durante essa edição. Vamos saber como é que está a soja em Chicago neste momento. Temos soja agora operando em campo positivo e o campo positivo já vai garantindo nas 2 posições de mais curto prazo 1 cento de dólar a mais neste momento.
posição de março é negociada a 8 dólares 63 centes mais 4 por bushel. Maio, 8 dólares 67 centes mais 4 por bushel. Julho vem com 8 dólares 73 centes por bushel. Agosto, 8 dólares 74 mais 6 por bushel. Mesmo valor para a posição de setembro, também com ganho. E novembro, aqui a última posição de 2016, 8 dólares 78 centes mais 4 por bushel, ganha 1,2 centes de dólar neste momento, mostrando aí uma animada. O mercado norte-americano agora veio para cima, veio com números um pouco mais positivos em relação à soja. E olha, pode ficar muito mais positivo, até porque se tem uma expectativa dos operadores de mercado por lá que a safra brasileira de soja fique menor. Uma safra recorde ainda, evidentemente, mas já com menos de 3 dígitos. Esse é um dos destaques de hoje do Agricultura BR. E é importante lembrar que você já conferiu aqui no Agricultura BR, durante a última semana, acho que foi na quinta-feira, a Juliana trouxe esse destaque, com todos os levantamentos em relação à safra brasileira de soja, e um deles, o da Dido Agrícola norte-americano, apontava exatamente para esse número que nós vamos apontar, 99 milhões e 200 mil toneladas, é a expectativa média dos operadores de mercado lá nos Estados Unidos. Então vamos trazer aqui as informações, pode me lançar o gráfico aqui na tela. Aqui nós vamos ver a previsão, de acordo com os operadores de mercado norte-americanos, o que eles esperam e o que se tem da Conab. Olha só. Conab espera uma safra de 100 milhões e 900 mil toneladas de soja para o país, enquanto que a expectativa dos operadores norte-americanos está nessa sequência aqui. A máxima que é esperada por esse mercado, 101 milhões de toneladas, então praticamente em linha com o que a Conab espera. A média de 99 milhões e 200 mil toneladas, esse número está em linha com o Adido americano no Brasil, que já previa lá no mês passado, se eu não estou enganado, foi no mês passado, a Juliana está olhando para mim e está confirmando, sim, foi 99 milhões e 200 mil toneladas em janeiro, mínima de 98 milhões que o mercado norte-americano espera. Isso aqui já vai mexendo um pouco com o mercado norte-americano, são as expectativas que se tem para o dia de hoje. Hoje tem esse relatório de oferta e demanda apresentado a partir das 15 horas. Você tem esses dados, você já vai ter alguns deles já na edição 3, a terceira edição da Agricultura BR desta terça-feira de Carnaval. Chegamos ao fim de mais uma edição do Agricultura BR. Antes da gente se despedir, vamos relembrar quais foram os principais assuntos do dia. Olha, um deles foi os valores para a soja. Neste momento, soja no estado do Paraná, por exemplo, comparado ao mesmo período do ano passado, tem uma elevação nos valores de 23,8% por saca. No Rio Grande do Sul, a safra de soja ainda se desenvolve nos campos, mas segundo a Emater, a qualidade delas é considerada muito boa. Colheita do café arábica no Cerrado Mineiro deve acontecer já no mês de abril. E ainda nessa edição, você conferiu aqui com a gente que a comercialização do milho, que ainda está sendo plantado no Mato Grosso, já chega a 56%. Bom, todas essas informações você também encontra no blog do Agricultura BR, acessando o portal do SBA. Antes da gente ir embora, vamos mandar um abraço então aqui para quem esteve conosco ao longo dessa edição e compartilhou mensagens através do WhatsApp. Olha, um abraço ao Diego Moreira de Jussara, em Goiás, ao Leonardo Ângelo de Paraíso do Norte, no estado do Paraná, também ligado aqui com a gente, ao Manuel de Petrolina, no Pernambuco, obrigada pela companhia, João José de Euclides da Cunha, na Bahia, sempre acompanhando o Agricultura BR, e também ao Danilo Padovani, de Sacramento, em Minas Gerais. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigada por estarem sintonizados aqui conosco. Tenham todos uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.